Hoje é um dia muito importante porque é o Dia Internacional para a Tolerância, que é uma palavra que eu gosto muito e que acho que se devia praticar sempre. E por isso achámos que era o momento e o dia certo para falar de bullying. Bullying é uma forma de violência física ou psicológica na qual o agressor tem como estratégia inferiorizar a vítima. Este comportamento é cada vez mais comum e pode levar a extremos. Naquela altura, ir para a escola para mim, quase que a única coisa que me apetecia era não ir, porque eu ia para lá e já ia com medo do que é que se iria passar nesse dia. Perseguiam-me, batiam todos os intervalos. Ouvia muitos nomes, obesa, gorda. O que era para ti ir para a escola? Era inferno. Era murros, chapadas, pontapés. Elas todos os intervalos iam ter comigo para me empurrar, chamar nome. Junto a nós já temos a Lúcia Fernandes, mãe de um adolescente que foi vítima de bullying. E ao lado temos o presidente da Associação Anti-Bullying, o Paulo Costa. E juntos pretendemos alertar consciências para este comportamento abusivo que pode, como vão ver, ter consequências muito drásticas. Mesmo fatais. Aliás, vamos começar a falar com a Lúcia, que viu o seu filho Nelson. E é muito difícil para mim agora falar destas coisas quando se mete em envolvência de filhos e de situações extremas. Estou aqui ao lado da Lúcia e que é muito corajosa, que eu julgo pela primeira vez fala publicamente nesta matéria. Aconteceu uma coisa horrível, a pior de todas. O filho Nelson, de 15 anos, acabou com a sua própria vítima, a sua própria vida, depois de anos a ser sujeito a agressões por parte dos colegas da escola. E, portanto, a Lúcia não pode esquecer o dia 11 de janeiro, foi 11 de janeiro de 2014. Há tão pouco tempo. Lúcia, muito obrigada por estar aqui. 22 meses. 22 meses. O que é que aconteceu, Nelson? Consegue dizer-nos? Se for possível, devagarinho. Primeiro conte-nos como é que ele era. Descreva-nos o seu filho. O meu filho era uma criança alegre, divertida, sempre com um sorriso na cara, irrequieta. Isso também tinha a parte dele ser irrequieto. Mas qual é a criança também que não é irrequieta, não é? Com 15 anos é a idade de ser, não é? Sim. Era uma criança inteligente. É assim que eu descrevo o meu filho. E o que é que se passava na vida do Nelson que não se percebia? Porque às vezes os filhos são alegres em casa e têm um comportamento que não indicia nada, mas estão a viver e a experienciar coisas que não sabemos. O que é que se estava a passar, de facto, no outro lado da vida dele, que era a escola e os amigos? Aquilo que eu fiquei a saber, infelizmente, depois da partida do meu filho, porque durante 5 anos o meu filho foi vítima de bullying, não foi 1 nem 2, foi 5 anos, onde nunca soube de nada. Ele nunca contou? Nunca contou. Nada? Nada. Mas não dava aqueles sinais que tinham a ver uma certa resistência a ir para a escola? Não. Nada? Nada. Tanto que ele terminou o 8º ano, sem negas nenhumas e com 4 e 5. Com 4 e 5, portanto, isso normalmente é o indicador, normalmente, não é? E o que é que se passava? O que é que lhe faziam da escola? O que é que veio a descobrir mais tarde? Sim, o que é que eu vim a descobrir mais tarde? Eu vim a descobrir que ele comia do caixote do lixo, obrigava a comer do caixote do lixo. Uma altura foi expulso do autocarro e ele andou 11 km a pé. Ele não chegou a casa, não me disse. Esse episódio, por acaso, eu soube que eu fui à escola saber qual foi o motivo. E eles disseram-me que, fora do contexto escolar, que não podia fazer nada, que tinha a ver com os autocarros. Chegaram a fazer várias coisas, só que o episódio que despolutou tudo foi na quinta-feira antes, despir-me, pontapear-me. Mas isso à frente de outros miúdos? À frente da escola toda. Da escola toda. Lúcia, eu nem tenho palavras porque acho isso de uma crueldade tão grande. Na escola ninguém se apercebia do staff,
dos auxiliares, dos professores, ninguém tinha consciência do que estava a passar? É assim, consciência tinham, só que não falavam. Não se metiam. Não se metiam. Estamos a falar, peço desculpa, estamos a falar de uma escola especialmente complicada, porque às vezes há escolas que têm contextos de natureza social, que às vezes são complicadas. Era o caso ou não? Não, porque é uma escola com, a bem dizer, os alunos... há aqueles mais problemáticos, aqueles menos problemáticos, mas não é uma escola que, no meu ver, não era uma escola que desse problemas. Já tinha ouvido falar de outros incidentes ou não? Já tinha ouvido falar de alguns casos de problemas que tinham lá acontecido. Mas coisas ligeiras, nunca imaginei que fosse com o seu filho. Que fosse com o meu filho, por exemplo. O seu filho, este episódio que fala, aconteceu numa quinta-feira. Foi. E depois o que é que aconteceu? Depois o que é que aconteceu? Ele foi para casa, entretanto, houve uma mãe de uma miúda que tentou entrar em contacto porque a filha chegou a casa e acabou por dizer à mãe, só que nós acabámos por nos encontrar nesse dia. Não chegámos a entrar em contacto, depois eu tentei ligar mais tarde, só que eu não consegui falar com ela. Eu digo, hoje, se tivesse tentado mais vezes, se tivesse feito mais esforços de falar com essa mãe, eu acho que o meu filho estaria aqui comigo. Teria chegado a tempo, é isso. Estamos a falar de uma situação em que ele usou, no fundo, os seus conhecimentos como escoteiro, não foi? Foi. E pôs termo à vida. Agora, quer dizer, este menino teve um sofrimento atroz durante 5 anos, que foi piorando sempre. Sempre. Ai, Lúcia. É de facto... é para nós, então, mães, quando sabemos que os filhos estão em sofrimento e que não... e que de alguma forma nos escapou qualquer coisa. A Lúcia está bem? Sim, estou. Está? Estou. Tá. Então, se calhar passávamos aqui ao Paulo, que tem estudado o assunto, não é? Então, Paulo fez esta associação há pouco tempo. Sim, esta associação constituiu-se no dia 12 de agosto, que é o Dia Internacional da Juventude, portanto foi pura coincidência e ficámos ligados a essa data e tomámos posse no dia 20 de outubro, que é o Dia Mundial do Combate ao Bullying, que a nossa associação prefere chamar o Dia Mundial Anti-Bullying, porque utiliza-se muitas vezes, quando falamos de bullying, uma linguagem bélica, o combate, a luta, etc. Não estamos a falar de comportamentos agressivos e ou de intimidação. Físicos. Portanto, físicos e não só. Aliás, nós temos uma categorização que defendemos, que o bullying ele pode se manifestar de diferentes formas. O físico, que é o mais perceptível, o mais fácil de detectar. O verbal, que normalmente as pessoas desvalorizam e naturalmente a vítima não desvaloriza, porque ninguém gosta de ser apelidado, normalmente por uma diferença ou uma fraqueza que seja. A ameaça, que está muito comum e acompanhada inclusive do físico. O digital, que hoje em dia, e efetivamente aquilo que se percebe, e quando a Lúcia há bocado referia a questão de fora da escola. Eu dizia há uns anos, quando comecei a investigar a área do bullying, dizia bullying em contexto escolar. E hoje já digo bullying em idade escolar, porque efetivamente o contexto de escola já não é o contexto preenchendo os portões da escola, não é? Portanto, a vivência nos Facebook. Antigamente era, eu espero por ti à porta da escola e resolvemos o assunto. Hoje em dia não, hoje leva-se isto para as redes sociais. Não é? Com a complicação de que, naturalmente, aquilo pode ser replicada a humilhação. Não é? Uma humilhação, como aconteceu com o Nelson, se ela fosse gravada e fosse colocada nas redes sociais, naturalmente isto tem um efeito enorme. Depois ainda temos a de caráter sexual, que também é muito pouco falada, nomeadamente a homofóbica, que tem a ver com crianças que ou têm uma orientação sexual já definida, diferente daquela que é o normal, ou tida como normal, exato, ou ainda é percebido. Porque muitas vezes é isso, não há sequer a definição ainda de uma orientação sexual. Eu, enquanto professor, sou confrontado muitas vezes... Também é professor. Exatamente. Sou professor no segundo ciclo e defendo muito que isto é o mais importante. De facto, nós vemos esta situação que toda a escola, pelos vistos, sabia, e se foram 5 anos era muito difícil que as pessoas não tivessem conhecimento. Agora, o que é importante
é os outros, ou seja, os estudos dizem-nos que 1/3 da população é vítima de comportamentos de bullying. Eu fiquei ali aterrada com aquela estatística. 1 em cada 3 crianças. Exatamente. Mas diga-me uma coisa. Eu vou dizer que provavelmente que não é nada politicamente correto, mas é verdade. Todos nós, acho eu, no nosso tempo, na nossa vivência escolar, lá atrás, no meu caso, há muitos anos, havia situações que hoje são definidas como bullying. Sempre houve uma espécie de confrontação de grupos, confrontação às vezes com crueldade, mas dá uma sensação que não tinha os níveis de crueldade que tem hoje. Por exemplo, Hoje fala-se mais. Provavelmente. E seria impensável aquilo que fizeram ao Nelson. Dávamos umas chapadas uns aos outros, havia se calhar uns insultos, mas também não eram muito permitidos, porque a escola era muito atuante nessa altura. Mas não era assim, não tinha este nível de... Por uma criança, por um colega a comer do caixote do lixo, despilo em público, impensável. O que é que mudou culturalmente ou socialmente? Há aqui uma questão que é a questão de grupo que me assusta. Portanto, no bullying normalmente temos o agressor e temos a vítima, mas isto pode estar no plural, ou seja, podem estar vários agressores e pode estar uma só vítima. E é um processo um bocado complicado, porque um aumenta e o outro aumenta e entram numa adrenalina que não param de ter limites. E há situações completamente extremas, desde queimar cabelos, há situações horríveis mesmo, episódios. Portanto, aquilo que é importante, e era esta a mensagem que nós gostávamos de passar enquanto associação, aquilo que eu percebi, portanto, eu fiz um estudo longitudinal, durante 3 anos consecutivos, acompanhei uma população que entrou no 7º ano e saiu no 9º ano. E aquilo que nos disse o estudo foi uma prevalência de 31% no 7º ano, 42% no 8º e 32% no 9º. Ou seja, andamos aqui à volta de 1/3, registando-se um pico no 8º ano, e isso a literatura também subscreve. Quer aos 15 anos, aos 14, 15? 13, 14. E, portanto, o 8º ano é efetivamente um ano onde temos maior prevalência. Particularmente atentos. Mas, Paulo, agora, eu só queria dizer aqui uma parte, que é, se 1/3 está envolvido, significa que 70% não estão envolvidos. E é essa a mensagem que nós temos que passar. Quem não está envolvido, mas que sabe de tudo que se passa, porque normalmente as crianças sabem tudo que se passa no seio da turma. Claro. E eles têm que ter o dever cívico e perceberem que, ao terem essa atitude, eles não estão a fazer queixinhas, porque o queixinhas de maus tratos não é queixinhas, é uma denúncia de que alguém está a ser maltratado. E, portanto, eles têm que perceber que a vítima, normalmente, por si, pelas suas características, não reage, não fala. E então o colega que se apercebe deste silenciamento tem que imediatamente pedir ajuda. Se não pode intervir diretamente, indiretamente pedindo ajuda a um adulto, seja Deixa-me fazer uma questão. Aqui no caso da Lúcia, a Lúcia em casa esteve 5 anos sem se aperceber de qualquer alteração no comportamento do filho. Eu, como pai, a que é que eu devo estar atento no comportamento da minha criança? Eu sugiro o seguinte aos pais, quando falo para pais, digo, em vez de começarem a conversa de tu és vítima ou a ti fazem falar dos outros, como é que é o ambiente nos colegas? Não há ninguém a ser maltratado na tua turma. E isto pode ser um elemento para se poder apurar. Provavelmente no caso do Nelson, não sei, que provavelmente quis proteger a mãe, se calhar a mãe andava triste por algum motivo e tinha também os seus problemas, e portanto o Nelson não quis ser mais um problema. Bom, vamos ouvir o testemunho para mostrar que isto não acontece só agora e que tem de facto há histórias antigas. E que termina nessa altura. Acontece o tal pico e depois desaparece. Não. Vamos agora ouvir um caso. Vamos conhecer a história de bullying que Tânia Barros viveu, mas que conseguiu dar a volta por cima. Vamos ver. Tânia Barros foi uma criança muito protegida pelos pais. Confessa que, talvez por esse motivo, a entrada para a escola primária tenha sido um choque. Estava habituada a estar em casa. Quando cheguei lá, ainda era do tempo em que a professora batia com a régua. Eu apanhei muito medo à professora e logo nos primeiros tempos eu apanhei um tique de piscar os olhos. Eu tinha muito medo da escola. Os meus colegas começaram a dar conta que eu tinha o tique, começaram a chamar pisca-pisca, deficiente, zarolha, entre essas coisas. Na primária é normal aquelas nomeadas, mas depois começou-se a agravar mais no secundário.
Os meus colegas chegavam-me a tirar para o chão, a cuspir-me em cima, tiravam-me a roupa e muitas vezes eu tinha que andar à procura dela na escola. Tive um caso de ter 2 colegas que tentaram abusar de mim, levaram-me para um sítio isolado da escola e a minha sorte foi haver lá um funcionário que chamou a atenção que não podia ter acontecido pior. Nos intervalos das aulas eu ia para a casa de banho ou para o gabinete dos funcionários. Levava uns livrinhos que ainda hoje gosto de ler, que eram romances da Sabrina, dessas coisas. Era o meu refúgio. Eu não falava com ninguém, eu nunca contei nada aos meus pais, por vergonha talvez. Eu nos inícios dizia isto vai acalmar, isto é só o impacto de vir para o 7º ano, vai acalmar. Mas o pior é que se agravou, tanto que eu repeti o 7º ano 3 vezes. Cheguei ao ponto de ser humilhada também por professores meus, que me diziam, tu não vais ter ninguém na vida, 8 negativas, isto é uma vergonha, esta vergonha. E mesmo na vizinhança e várias pessoas me diziam uma pouca vergonha. Se tivesse uma filha como tu, eu enterrava a cabeça debaixo da areia. Muitas vezes desejava que me desse alguma coisa que me tirasse deste mundo, porque era horrível entrar naqueles portões. No 10º ano, Tânia disse aos pais que não aguentava mais continuar na escola. Sentia que não valia nada. Eu cheguei a uma altura que dava razão às pessoas. Eu não valho nada, eu não vou ser ninguém na vida, já que eu vou ser uma marginal, como as pessoas dizem, então eu não quero estudar mais, não vale a pena. Em 2004, o pai de Tânia adoece e, antes de morrer, faz um pedido muito especial à filha. Fez-me prometer que eu ia ser uma grande mulher e que ia tentar ser alguém na vida e que ia voltar a estudar. Tânia decidiu cumprir a promessa. Volta para a escola, tira um curso de turismo e, mais tarde, licencia-se em serviço social. Foi um orgulho mesmo, porque eu própria me perguntava como é que eu consegui chegar até aqui. Hoje, aos 32 anos, Tânia está casada e grávida de 6 meses. Faz psicoterapia, mas há marcas que o bullying deixa para sempre. Eu tenho pânico quando vou andar na rua, olho sempre para um lado e para o outro a ver se alguém vai ser raptada, vai ser sequestrada, e eu ainda hoje tenho esse medo da água. Quando me diziam que me iam afogar, eu tenho pânico, eu não sei nadar, tenho pânico mesmo. Quando a Julia há pouco dizia que, se calhar há uns anos atrás, isto não era comum, vemos aqui este caso que mostra... 30 e poucos anos, talvez esta 32 tem a Tânia. Pois cá está, mas aqui ainda havia a história de mexerem com os medos dela, não é? Que era que ela, como ela não sabia nadar, provavelmente colocavam a questão também da... Não, havia a ameaça mesmo, uma das ameaças era que a Tânia, quando fosse apanhada sozinha, estava sob a ameaça de que iam tirá-la à água, porque sabiam que à partida, aliás, normalmente os agressores, e quando falo no masculino, aplica-se ao feminino. Aliás essa é uma novidade, é que agora as meninas também são agressoras, não é? Na minha tese, ou no meu estudo, chego precisamente a essa conclusão, ou seja, dos 3 anos não há diferenças estatisticamente significativas ao nível de rapazes e raparigas, sendo que nuns é mais um tipo do que outro, mas efetivamente não há diferenças. As únicas que nós registramos foi no bullying homofóbico no 9º ano, em que tem uma tendência crescente ao longo do 3º ciclo. Pelo que tenho a questão de como é que isto se passa no secundário, penso que será ainda Paulo, maior. antes de voltarmos aqui à Lúcia, nós estamos a falar só das vítimas de bullying e quem pratica bullying também não tem problemas em casa. Claro que tem. Não traz os seus problemas de casa e tenta mostrar uma coisa diferente na escola. Claro que e tem. projetar nos outros, nos mais fracos, aquilo que se calhar fazem neles. Essa é uma grande questão. Não é, Paulo? Há uma questão que é, os adultos têm a ideia que a criança só começa a registrar a partir dos 10 ou dos 14 anos. A criança está a registrar tudo desde o início. E quantas vezes são os adultos, e nós vemos esses exemplos, na forma como estão a conduzir com o filho ao lado, a fazer aquelas coisas que não devem. Ou seja, os adultos, efetivamente, muitas vezes são um péssimo modelo para as crianças. E elas vivem. Então, uma criança que vive num contexto onde a violência é a forma de comunicação, em que se resolve as coisas à base da pancada, ou que seja, o mesmo do insulto, é muito natural que a criança que nasce neste ambiente
depois vá reproduzir aquilo pela qual foi educada, não é? Portanto, isso é muito normal acontecer. Agora, estes agressores têm normalmente contextos muito complicados, são miúdos com, e falou-se há bocado da questão do aproveitamento escolar, as escolas muitas vezes não têm resposta para os casos Temos aqui tantos mais casos a difíceis, aparecer, Paula, mas que Lúcia. são... Muitos beijos para si. Peço desculpa, Lúcia.